Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um minutinho aí e a gente começa, tá? Bom, maravilha, mais uma vez, né? É, Agradeço a todos, né, por esse tempo aqui conosco, ah, nesse webinar, né, para falar um pouco sobre a questão da possibilidade de substituição, né, de alguns historiadores de processo, falar um pouquinho sobre a tecnologia PINS, né, que está por trás desse discurso. E eu espero que seja um bate-bola interessante para vocês, que seja interessante, talvez até, quem sabe, divertido, né, Rafa, para algumas pessoas, porque trabalho também pode ser diversão, né? Antes de mais nada, queria me apresentar. Meu nome é Carlos Paiola, eu sou diretor aqui da Aquarius, também sou diretor da ISA Seção São Paulo, e também professor, né, do curso de Indústria 4.0 da Fundação Amazonini. E hoje eu tenho junto comigo aqui o Rafael Gomes, que é o nosso consultor de soluções, né, o nosso engenheiro de aplicações. E, e o nosso objetivo nesse webinar é juntar, né, um pouco de informações interessantes para aquelas pessoas que hoje fazem uso de historiadores de processos, né, industriais, ou sistemas PIMS, né, essa sigla é bastante utilizada, né, o Plant Information Management System, ou aqueles que de repente nem usam, né, mas gostariam muito de avaliar essa possibilidade, né, de poder trabalhar com tecnologias recentes, né, com novas funcionalidades, com formas interessantes, flexíveis de se comercializar essa tecnologia, e é sobre isso que a gente quer falar aí nos próximos minutos, tá? Um recado de ordem prática, né? Quem tiver pergunta, quem tiver algum comentário a fazer, a gente tem uma aba, né, de PNR aí, né, de perguntas e respostas. Na verdade tem em português, né? Então de PIR, né? E a gente espera, né, o comentário, as perguntas de vocês por lá. Aproveitem, né, esse contato com o especialista aqui, né, desse assunto, que é o Rafael, para vocês poderem tirar suas dúvidas, poderem, poxa, falamos aqui uma sigla, né, uma coisa que você se interessou, que você nunca ouviu falar, não tem problema, né, manda lá a pergunta, vamos fazer isso daqui num bate-bola, e ao final, né, das apresentações, a gente vai tentar passar pela maior parte das perguntas, né, se vierem muitas, e é isso aí, né. Bom, a gente gostaria de começar explicando para aqueles que estão hoje aqui conosco quem é a Aquari Software, muito brevemente, porque eu sei que muitos de vocês já nos conhecem, né? E então eu diria que a Aquarius ela é uma empresa única nesse mercado de automação industrial, gestão da produção. A Aquarius é uma empresa que reúne conhecimento na área de TA e na área de TI industrial, para de uma forma unificada poder fornecer aquilo que o nosso parceiro, que o nosso cliente precisa, tá? Então, a gente tem essa função de ser uma espécie de uma curadoria tecnológica, né? A gente tenta sempre entender da melhor forma possível o problema, a solução, o desafio do nosso cliente, e a partir disso e do nosso conhecimento tecnológico e da nossa capacidade de serviços, tentar traçar aquela solução mais adequada, mais interessante, mais rápida, mais enxuta para resolver esse grande desafio, tá? E isso pode ser basicamente qualquer coisa que te, né, faça perder o sono, que te faça quebrar a cabeça, né? E, e basicamente tudo aquilo que você pode resolver com tecnologia entre o chão de fábrica e o seu nível corporativo, passando pela parte de supervisão e controle, pela parte de sistemas PINs,
MES para a parte de gestão da produção, gestão de malhas de controle, racionalização de alarmes operacionais, analytics e permitindo, inclusive, o emprego de algoritmos de inteligência artificial para poder predizer falhas, fazer gestão de um ativo, enfim, a gente tem uma capacidade muito estendida de entrega, tá? E acho que quem nos conhece sabe disso, e para quem não nos conhece, muito prazer, né? Somos a Aquário Software, tá? A gente tem mais de 16 mil licenças vendidas, né, no território nacional. A gente tem mais de 1.300 plantas industriais que já adquiriram algum software da Aquarius. E a gente já tem quase 7 mil pessoas treinadas no nosso centro educacional, tá? Principalmente nas tecnologias com as quais a gente trabalha, tá? Tecnologias de SCADA, como o iFix, por exemplo, a parte de PINs que a gente vai tratar hoje aqui, né, como o Profit Story, o Profit Operations Hub, a parte de MES, com Blade Applications e por aí vai, tá? O nosso grande objetivo, pessoal, como eu disse, é buscar os resultados junto dos nossos clientes a partir dessas soluções customizadas ou resumidas, né, para atender essas demandas que a gente vai identificando. Tá? Quem sabe hoje, nesse webinar, a gente não consegue poder identificar mais algumas, né, para a gente poder trabalhar em conjunto, gerar um resultado interessante para cada uma das empresas de vocês. Tá? Temos grandes parceiros tecnológicos para isso, né, mais de 10 empresas de diferentes países, né, temos parceiros europeus, norte-americanos, mas acho que o mais notável de todos, pelo menos o que está com a gente há mais tempo, é a GE Vernova, antiga GE Digital, e que traz esse portfólio de SCADA, PINs, MES, né, ou digamos assim, a espinha dorsal da nossa solução aí para os nossos clientes industriais, tá? Mas como eu disse, a gente tem parceiros para a parte de cibersegurança, malhas de controle, gestão de mudanças, infraestrutura as a service na parte de cloud, né? Enfim, tantos outros parceiros que nos habilitam a entregar um projeto de ponta a ponta, incluindo parceiros para a parte de serviços, né? Temos dezenas de integradores de sistemas que são parceiros nossos aqui no Brasil, e temos também parceiros para a parte de hardware, né? Como, por exemplo, né, a West, com outros parceiros aí que vão nos atender com ferramentas para a parte de coleta de dados em IoT, thin clients, óculos de realidade aumentada, seja lá o que for necessário para aquela demanda específica. Tá? Legal. E a gente tem algumas referências aqui para dar de exemplo, mas a nossa base, como vocês viram, ela é gigantesca, né? E a gente atua sem nenhum tipo de filtro, né, em todas as verticais, né, de mercado, desde da predial até óleo e gás, né? Mas eu acho que as principais, onde a gente atua mais fortemente, são as verticais de logística, óleo e gás, açúcar e álcool, saneamento, siderurgia, mineração, bebidas, né, e algumas outras aí que são usuários aí realmente bastante numerosos, né, das nossas tecnologias, tá? Muitos de vocês hoje aqui nesse webinar são parte dessas empresas. Se o seu logo não está aqui, peço já de antemão desculpa, né? Quem sabe numa próxima apresentação a gente coloca, tá? Muito bom. Pessoal, tendo isso dito, né, estamos aqui para falar de PINs, né? Como eu disse, os sistemas que fazem a gestão desses dados industriais. Que tipo de dado? Tá? Dados históricos, dados que são obtidos de acordo com o tempo, de informações provenientes de sistemas de tempo real, tá? Sistemas SCADA, IHNs, CLPs, SDCDs, tá? Essa sopa de letrinhas que você tem no chão de fábrica, tá? O PINS é o cara que vai permitir você ter coletores, né, específicos ou genéricos aí para você poder coletar dessas diferentes fontes, trazer tudo isso para um ambiente de dados seguro e que seja a única fonte absoluta aí de verdade, onde você tem a reunião dos seus dados confiáveis da empresa, e a partir disso você poder gerar, né, através desses dados, informações acionáveis dentro da sua corporação. Tá? Então, é aqui que a mágica acontece. Né? É aqui que eu pego dados em grande volume, em grande diversidade, numa frequência muitas vezes absurda de milissegundos. Tá? Pensa, por exemplo, num lingotamento, né, de siderurgia, ou numa sequência, né, de acontecimentos na área de elétrica, e a partir daí eu faço essa parte de minerar esses dados, trabalhar, calcular e gerar a partir daí resultados interessantes que vão gerar ações, que vão gerar conclusões acionáveis, insights relevantes para a minha operação.
Então, o PINS, ele, há décadas, é o coração pulsante aí, né, de uma operação industrial, ou pelo menos deveria ser. Se você está hoje aqui participando desse webinar e por algum acaso você não tem essa tecnologia, está na hora de você pensar, de você refletir sobre a utilização. Tá? Eu garanto para vocês que o custo-benefício desse investimento vale muito a pena. Tá? Muito bem. Esse cara, geralmente, ele tem duas partes. Ele tem uma parte de coleta, armazenamento, e ele tem uma parte de distribuição, visualização desses dados, né? E essa parte de visualização, bom, tanto a parte de coleta quanto a parte de visualização pode ser bastante diversificada. Eu posso ter coletores de todos os sabores possíveis e imagináveis, coletores OPC, coletor de arquivos, coletor de protocolos específicos e por aí vai. E eu posso ter a distribuição, a demonstração desses dados através de um front-end que pode ser também diverso. Eu posso ter um Excel ADIM e eu posso ter um portal na web com dashboards e etc. Então, eu tenho uma diversidade muito grande de visualizações, né? Obrigado, Gomes. A gente tem nesse slide exatamente esse exemplo, tá? Um Excel ADIM, que é um conector tradicional desse tipo de tecnologia, que já permite eu animar as células lá do Excel com as informações interessantes, sem precisar ficar entrando com dados manuais, etc. Eu posso ter, como eu disse, um portal web, né, como no caso aqui do nosso portfólio, né, o Professor Operations Hub, que é um cara que permite você criar um dashboard cheio de KPIs, de gráficos de tendência, de cálculos que sejam interessantes para a sua operação. Mas eu também posso alimentar esses dados históricos, alimentar outros sistemas superiores de aplicação. Eu posso alimentar, por exemplo, a camada MES, né, um sistema voltado para a parte de cálculos e KPIs específicos de eficiência, de qualidade, para demonstração de informações de rastreabilidade. Esse PINS, ele pode ser, sim, um alimento de dados para uma aplicação de MES, ou mesmo para uma aplicação de Power BI. Eu posso criar, por exemplo, né, um cubo baseado em uma série de dados, de planilhas e arquivos, etc., e também de dados históricos que venham do meu historiador, tá? Enfim, essa parte, então, de Analytics. E veja, quando eu falo de Analytics, eu posso estar jogando para uma ferramenta que usa inteligência artificial para gerar insights, predições, eu posso jogar para uma ferramenta que faz cálculos para mostrar indicadores de qualidade de uma malha de controle, eu posso usar numa ferramenta de sintonia P&D, eu posso usar numa ferramenta de racionalização de alarmes, eu posso usar de tantas formas, né? Então, não vou ficar me estendendo aqui, o Gomes, inclusive, acho que vai fazer a demonstração de um pouco disso hoje. Vamos em frente. Bom, resumindo, tá? O que é um PINS, ou o que deveria ser um PINS? Um cara que seja baseado no banco de dados de série temporal, tá? O banco de dados temporal, ele é bastante diferente de um banco de dados relacional. Vocês vão encontrar muitas ferramentas no mercado que se falam PINs, que se falam banco de dados industrial, mas são, na verdade, adaptações baseadas num SQL, por exemplo, né? Isso é um tipo de tecnologia que vai funcionar para pequenas aplicações, quantidade de tags pequena, ou tempo de scan, né, tempo de coleta desses dados, né, numa frequência baixa. Mas quando você estiver falando de aplicação realmente de gente grande aqui, de quantidades gigantescas de tags, ou numa frequência de coleta bastante grande, aí você vai ter um problema de desempenho, né? Então, PINs, como deve ser, são pouquíssimas ferramentas de mercado que tem, 2 ou 3 bases de dados temporal, tá? Isso traz performance. As tecnologias mais recentes, elas trazem a possibilidade de você ter um nível de interação muito maior, uma autonomia para você criar suas próprias aplicações, visualizações, sem precisar da interferência, né, ou do auxílio de uma equipe de TI específica, né? Abrir chamado, esperar 3, 4 dias ou uma semana, né, para alguém criar um botão no seu PINS, esquece, né? Isso é ferramenta do passado, sistema legado, tá? As ferramentas hoje em dia, como as que a gente vai demonstrar para vocês, elas já permitem que o próprio usuário de automação faça o que ele quiser. Ele pode criar, tirar um tag, modificar, né, range, o que ele quiser com bastante facilidade, tá? E é uma tecnologia que vai permitir você buscar dado bruto, fazer cálculos, botar contexto e por aí vai, tá? Muito bem. Por que substituir o meu PINS? Para aqueles que nos escutam hoje e falam, tá bom, tudo isso, eu já tenho, né? Já tenho um PINS aqui, sei lá, o cara que forneceu o meu SDCD alguns anos atrás botou uma ferramenta de PINS aqui, botou um historiador, né?
não é lá muito bom, tá, mas eu tenho, né? Ou não, eu já tenho o Pins, poxa, meu Pins é sensacional, é uma das melhores ferramentas aí de mercado, né? Por que que eu vou substituir, se eu já sou um usuário desse tipo de tecnologia? Eu vou dividir esse grupo em dois, na verdade, tá? O primeiro deles é o cara que tem uma ferramenta legada, uma ferramenta, como eu acabei de mencionar, baseada em um banco de dados relacional e acochambrada, adaptada para esse meio industrial. Geralmente é um SCADA com SQL, com uma roupagem de uma vestimenta, né, de dashboard, de KPIs, etc. Né? Esse é o cara que sabe muito bem o que eu vou falar agora. Você não só gasta mais rede para buscar essas informações, memória para armazenar esses dados, como você também vai ter, muitas vezes, problemas de desempenho na hora de animar a tela de um relatório. Né? Eu vou abrir um sistema web de visualização desse meu PINS, eu vou pedir, por exemplo, uma média de, sei lá, 10 valores operacionais, 10 temperaturas diferentes que são escaneadas por 5 anos. Né? E a diferença de fazer isso num PINS de fato, num PINS de base de dados temporal e um sistema relacional adaptado, é que você pode clicar para gerar esse relatório agora, e no PINS, de fato, você ter em alguns segundos essa informação calculada, apresentada na sua tela, ou você, no banco de dados relacional, num PINS adaptado, digamos assim, você gerar clicar esse botão para animar o seu relatório e esperar horas para isso abrir. Né? Se ela clicou agora, você é o cara do turno da noite que vai abrir esse relatório. Né? Então vejam, para quem tem isso, né, e geralmente é o pessoal que tem ferramentas antigas, sistemas legados, como eu disse, inclusive ferramentas recentes, mas baseadas em banco relacional. Tá? Para vocês faz sentido migrar. E para você que tem, às vezes, um bom sistema, um PINS de fato, um PINS de base de dados temporal, uma ferramenta de renome no mercado, mas que tem dificuldades com licenciamento. Né? Muitas vezes o cara não te oferece flexibilidade, né? Chega num determinado momento ele fala, não, agora você só pode comprar o seu PINS ou renovar por assinatura, né? Um PINS as a service, digamos assim, né? Você não pode mais ter licença perpétua. E aí eu acho que é um bom motivo para a gente conversar, porque nós temos as duas opções. Ah, eu quero ter um cara por subscription, term license, etc. Temos essa opção. Ah, não, eu gosto do modelo de licença perpétua, o que sempre foi vendido, tal. Compro o software, é meu, né? Tudo bem, temos essa opção também, tá? Muito bem. E pensando em licenciamento, muitas vezes o argumento, né, de quem vende somente por subscription é que você sempre tem atualização, suporte, mas com licenças perpétuas a gente também pode oferecer isso, e a gente oferece há anos isso, né? Os nossos clientes têm, através do Acceleration Plan, que é um plano que a gente tem de suporte, direito a atualizar suas versões, direito ao suporte técnico da Aquarius e do próprio fabricante, que é a GE no caso, por até 5 anos, né, e ainda renovável de acordo com o interesse, né, com a opção desse nosso cliente, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer aí como abertura. Desculpa se eu me prolonguei demais, Gomes, você sabe que eu sou prolixo, né? É Boa sorte isso. aí. Não, obrigado, Paela. Valeu. Bom, senhoras e senhores, obrigado aí pelo tempo de vocês. Tá uma honra estar aqui com vocês, dividindo esse conhecimento, né? Batendo esse papo aí com vocês. Eu sou o Rafael, né? O Paela já me apresentou. Sou o Rafael, sou engenheiro de aplicação aqui na Aquarius. E eu vou conduzir essa segunda parte mais técnica da nossa conversa, tá? Pessoal, além das questões comerciais que a gente pode enfrentar, né, nessa questão de modelo novo de licenciamento, o cara só oferece um modelo de assinatura, pode ser que eu não tenha um suporte muito bom, ou sei lá, é só com o pessoal lá do outro lado do mundo que eu vou falar para resolver meu problema. Tem algumas dificuldades práticas e técnicas no dia a dia que a gente pode achar que é normal, mas não é, né? Falando dessas dificuldades, a primeira dela é sobre a manutenção da aplicação, né? Muitas vezes, isso eu vejo acontecer muitas vezes, né? É, a, a, a empresa, né? As pessoas, a empresa, ela tem um historiador, só que ela não tem o devido cuidado de manter, né? De olhar para as configurações detalhadas desse cara, né? Às vezes ele, beleza, vou colocar aqui agora mais 100 pontos que eu preciso coletar. Mas você olhou a taxa de coleta, a taxa de coleta padrão, ela tá fazendo sentido, né? Algoritmo de compressão,
sei lá, banda morta, exceção, isso está bem configurado? Você está aproveitando as vantagens que a ferramenta está te trazendo? Ou você só está atacando o dado lá e, dane-se, vai o padrão mesmo, né? Isso pode acarretar em perda de eficiência de espaço em disco, né? Uso excessivo de recursos da máquina. Então, ter os dados é importante, mas manter certinho ali o historiador também, tá? Pode ser, pessoal, dependendo aí da solução, que a curva de aprendizado desse cara ela seja muito alta, ela seja muito acentuada, seja muito íngreme, tá? Então não adianta nada. Poxa, esse historiador aqui, excelente, né? Paguei baratinho nele, mas aí ninguém consegue implementar, né? Às vezes não tem um suporte legal, ou é difícil para usuários novos se acostumarem com o sistema ou dar manutenção nisso, né? Então é um ponto que tem que ter bastante atenção. E essas duas coisas, pessoal, né? Elas juntas elas podem fazer com que a ferramenta que vocês têm aí, ela não tenha, ela não ofereça os benefícios que ela foi feita para oferecer, né? Você pode ter problema de performance, de consistência, de confiabilidade dos dados, né? Às vezes você vai extrair um relatório, mas está tudo errada lá a configuração da coleta e os dados eles não são confiáveis, né? Então tem que dar uma olhada nisso sim, tá? A gente pode ajudar nesse processo. E aí, meus amigos, falando de manutenção do historiador em si, a GE, né, com o Profis Historian, ela oferece uma interface para fazer manutenção desses projetos baseada em web, que é essa aqui que eu vou abrir para vocês agora. E com a minha VM aberta, ele saiu aqui por... Demorei tempo demais. Todas as versões do Historian, né, que a gente fornece hoje, todas elas vão gratuitamente com essa interface baseada em web para gerenciamento das aplicações GE. Aqui eu não estou falando, né? A gente está focando especificamente no Historian, mas aqui eu não estou me limitando somente a ela, né? Vocês aí que tem iFix, que tem a Operation Sub, que tem outras aplicações, o Plant, tudo vai ser configurável por aqui, tá? E aí, falando especificamente do Historian, vamos supor, chega, né, o Paiola chega para mim e fala, ô Rafael, vamos dar uma olhada aí, vamos adicionar uma tag nova, vamos ver como que as configurações estão aí, né? Ao invés de eu conectar remotamente na máquina ali, ou ter que ir até a máquina, ou instalar alguma coisa na minha ali para eu acessar, como ele é baseado em web, basta eu ter acesso via rede aonde esse cara está instalado, né? Aí aqui, nessa interface, a gente vai conseguir gerenciar o nosso projeto aqui do Pins. Então, vamos lá, beleza, precisamos alterar o endereço, precisamos alterar as configurações de coleta dessa tag aqui, ó, dessa random 6 aqui, ó. Beleza, ó, tá aqui, ó. Vamos adicionar uma tag nova, vamos adicionar um coletor novo, vamos alterar as configurações do que já existe, né? Então, toda essa camada de manutenção, né, a parte de manutenção ela está muito mais democrática, no sentido de estar muito mais fácil acessar e está muito mais fácil distribuir para outras pessoas que tenham, né, que precisam ter acesso a essa ferramenta. Então, pessoal, além de toda essa, da parte básica de manutenção, vamos dizer assim, a gente tem também aqui dentro da ferramenta, a gente pode extrair relatórios para ajudar no diagnóstico de problemas, né, no famoso troubleshooting aqui. Então, não só a parte de manutenção, mas as etapas de encontrar a solução para o problema aqui, ela está facilitada através desses relatórios aqui também. Então, vamos procurar, por exemplo, deixa eu ver quais tags minhas estão com valor inválido continuamente. Vamos ver só os valores correntes aqui, ó, desse coletor aqui do IGS, por exemplo, né? Estou percebendo aqui, opa, né? Aqui não tem o dado embed, mas vamos supor que tenha. Por que será que esse dado aqui ele tá inválido? Vamos dar uma olhada aqui, qual que é o último valor? Vamos dar uma olhada lá no servidor de dados também, né? Então, quando eu falo de manutenção, pessoal, é a criação do projeto, configuração e solução de problemas. Tá? Tudo isso que sustenta a boa saúde da aplicação. Tudo isso a gente consegue fazer por aqui. Tá? E, enfim, visualização de logs, tem um menuzinho aqui de troubleshoot aqui que ajuda a gente nisso também. Tá? Então, está tudo centralizado aqui.
Bom, então isso ajuda bastante no quesito manutenção aqui que eu tenho falado, tá? Outra coisa, pessoal, né? Não adianta nada. Beleza, tenho meu historiador ali bem configurado, né? Ele já está consolidado aí, mas não adianta nada eu ter um historiador defasado em termos de integração, em termos de entrega da visualização dos dados, tá? Então, é bom tocar nesse ponto também. Essas tecnologias novas, pessoal, que a gente está falando, principalmente quando a gente fala de aplicações IoT, mas não só disso, né? Quando a gente fala de MQTT, tanto JSON quanto Spark PlugB, OPC-UA, Kafka, esses historiadores antigos, ou muitas vezes eles não suportam essa tecnologia, ou né, por conta disso, eu vou precisar utilizar mais uma solução externa que vai pegar lá o dado via MQTT, vai converter para um outro formato, eu posso ter perda de dados nesse processo, né? Fora a questão de amostragem e tudo mais. Então, é importante a gente refletir sobre esse ponto, tá? Tecnologia nova não é suportada por historiador antigo. Ah, mas não vou mexer no que já está rodando. Tá bom, aí chega, né? Vamos colocar um MQTT broker aqui, né? Para fazer, sei lá, uma telemetria que seja, né? Ele não vai suportar, vai precisar de outras soluções, vai aumentar a complexidade dessa coisa toda. Tá? Então é importante olhar para isso. Questão de dificuldade no acesso aos dados. Isso aqui, pessoal, o tanto de gente que tem falado desse problema para a gente, né, sobre dificuldade em consumir os dados que são coletados e armazenados pelo PINS, é uma coisa bem assustadora, tá? Não adianta nada eu ter ali os dados configurados, bonitinhos, tô coletando um monte de lugar, tudo, mas e para eu obter esses dados? Como que eu faço hoje? Às vezes é uma aplicação super antiga que roda em, sei lá, Windows XP, Windows 7, Windows Server antigo, que é difícil, né? Às vezes tem que fazer conexão remota, às vezes trava, né? O desempenho é péssimo. Então tem esse ponto também, né? Que através das nossas soluções a gente pode ajudar a eliminar esse problema. Fora aquela questão que a gente reforça, pessoal, em todos os webinars. Ambiente antigo, tá isolado aqui da rede externa, mas vocês sabem, muitas vezes ataque, né? A maioria dos cyberataques acontecem dentro de indústria, vem de um pendrive de algum colaborador, né? E esses ambientes antigos, Windows antigo, que não tem mais atualização de segurança, o próprio software antigo, promove um risco muito alto de segurança e todos os prejuízos, né, as consequências atreladas a ele, né? Alto custo de infra também para manter um computador mais antigo rodando, um sistema mais antigo rodando. Eu tenho alto custo de infraestrutura e de manutenção disso tudo aí, tá? Então são pontos aqui que nem sempre está debaixo do nosso nariz, né? E aí, meus amigos, a gente ajuda a resolver essa questão da entrega do dado da, e da facilidade do encontro dessa informação através da interface de visualização do PINS da GE, que é o Historian, tá? Que é esse cara aqui, ó, é o Operation Sub. Eu já vou abrir a tela dele, tá? Mas ele é um produto também da GE, né? Ele na verdade é uma coisa só, né? O Historian mais o Operation Sub, né? Eles são uma solução só, que vai servir, então, para a gente, numa ferramenta baseada em web, que é essa que eu vou mostrar para vocês, se conectar a várias fontes, não se limitando ao PINS, não se limitando somente ao Historia, tá? A gente tem relatos de clientes que reclamam, por exemplo, fala, cara, o meu PINS, ele tem uma interface web que eu consigo visualizar os dados, só que eu preciso agregar tudo no meu historiador para exibir aqui na tela. Eu não consigo pegar direto de um OPC-UA server, eu não consigo pegar direto no MQTT broker, né? Eu consigo pegar de tudo isso, mas colocando todos os dados no meu PINS primeiro. Aí eu vou gastar mais tags, eu vou gastar mais recurso de máquina, mais dinheiro e né, e todo tudo aqueles prejuízos que acompanham esse tipo de coisa, tá? O Historian, né, o front-end dele, ele é agnóstico a fabricante. Eu posso trazer dados do Historian? Sim,
mas eu posso trazer diretamente de um SCADA, posso trazer de um servidor OPC UA, posso trazer via API REST de um outro historiador, se né, nenhuma das formas funcionarem, posso trazer direto via MQTT, Node-RED, né, o pessoal que mexe mais com desenvolvimento e conhece esse cara ele torna o céu o limite, né? É uma interface ali que você consegue integrar com praticamente qualquer coisa, né, que está embutida aqui dentro da ferramenta. Bancos SQL, né, via Storage Procedure, e todo o resto, tá? Então, pessoal, a ferramenta que eu estou falando, deixa eu mostrar essa primeira tela aqui, né? Deixa eu colocar em tela cheia. Tanto a visualização das telas quanto o desenvolvimento delas, pessoal, é tudo via web. O que isso significa? Eu não preciso ter nada instalado nas máquinas dos clientes, né, dos operadores, dos usuários no geral, para acessar a ferramenta. Basta eu ter um web browser, pode ser um Chrome, Firefox, o próprio Edge, e ter acesso à rede ao servidor onde esse cara está instalado. Tá? Então, eu posso desenvolver telas, né, de maneira totalmente customizada aqui, como essa aqui, ó. Né, eu aplico filtros, eu seleciono dados. Ah, eu quero mudar a visualização de todos esses gráficos aqui. Eu quero ver dados do dia 11 ao dia 12, ou de, sei lá, 5 anos atrás, né? Depende da idade do seu dado, por assim dizer, né? E eu entrego isso de maneira muito rápida e muito simples para quem vai usar, tá? Eu já vou até mostrar uns casos de uso aí que falam bastante disso. Ah, Rafael, mas eu quero... Você fala tanto aí de historiador, mas eu quero ver dado em tempo real também. É interessante eu ver um dado que está vindo ali do meu servidor OPC-UA, por exemplo. Aqui, ó. Né? Aí, ó, tem esse aqui é uma telinha de caldeira, né? Então, tenho dados vindo ali, por exemplo, do meu IGS, em tempo real. Tenho um gráfico interativo aqui que eu posso usar para exportar, posso usar os dados e exportar para Excel. Se eu quiser ver algumas estatísticas aqui, ó, igual essas que vocês estão vendo aqui embaixo, quero ver a média, quero ver uma totalização, um desvio padrão. O PINS ele traz como vantagem a possibilidade de já trazer esses cálculos prontos, né? De trazer essas estatísticas já. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Ele está falando que se eu não clicar na tela, ele vai me deslogar. Né? Ó, mais uma telinha aqui, né, num layout completamente diferente, mas é a mesma ferramenta. Isso aqui é só para vocês verem que ela é customizável conforme a necessidade de vocês, tá? Mesma coisa, dados em tempo real aqui, dados históricos aqui embaixo, tá? Eu não preciso passar todos esses dados pelo meu PINS para trazer esses dados para cá, pessoal, tá? Se eu não quiser historiar o dado, eu quero trazer direto ali do servidor OPC, eu trago, tá? Esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante aqui. E também, pessoal, né, aqui um exemplo aqui de uma carta de controle, com um histograma aqui, que eu não coloquei dado nenhum aqui, por isso que ele está assim, né? Eu tenho um sistema MES customizado aqui, que ele usa um SQL aqui por trás, e eu quero colocar nessa tabelinha aqui sei lá, um motivo de parada, eu tenho uma tabela só para isso. Aí eu preencho aqui, né, sei lá, bomba, eu preencho aqui conforme eu precisar, e salvo isso. Né? A capacidade de escrita dele também está presente aqui. Né? Ah, não, Rafael, eu quero uma telinha operacional aqui, 100% tempo real, um ou outro dado histórico aqui, de uma média ou de uma totalização. Quero também ligar ou desligar a bomba, abrir ou fechar a válvula. Beleza. Aqui, ó, né? Ele permite dar comando também, se o usuário tiver permissão. Tá? Importante frisar isso aí. Todos esses gráficos, essa parte gráfica de os tanquinhos, as animações são totalmente customizáveis. Eu quero desenhar o meu tanque, eu quero desenhar minha válvula ali. Beleza, né? Você traz de fora também, se ele permite fazer. Aí, ó. Então, são algumas possibilidades que eu estou trazendo aqui para vocês de uso do front-end aqui do PINS, tá? Aqui do Story. Bom, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Agora, meus amigos, eu vou trazer alguns casos de uso, tá, que foram já publicamente apresentados no ENA e em outros webinars aqui, tá, do uso do Historian como tanto para armazenamento dos dados como né, junto com o Operations Hub ali para exibir os dados. Aqui, né, a gente tinha um exemplo de um outro historiador, de um outro PINS, né,
E aí, o nosso cliente aqui, ele chegou e falou, cara, tá muito difícil essa interface aqui, eu usar esse cara aqui. Primeiro, porque ela tá muito antiga, né? Então, a performance dela tá detonada, tá horrível usar isso aqui, né? O pessoal tá xingando pra caramba aqui. Segundo, é difícil acessar, às vezes tem que conectar remotamente, a conexão é ruim, né? Tem muita diferença você conectar direto ali a aplicação e só pegar os dados e abrir uma sessão remota, né? A demanda por largura de banda e velocidade é completamente diferente, né? E a gente sabe como que é no dia a dia. Então, a gente, né, conversando ali, a gente planejou e vamos dizer, a gente substituiu essa tela, né? A ideia era substituir essa tela aqui por essa aqui, dentro aqui do Pins, né? Mesma coisa, aquela mesma telinha que eu mostrei para vocês, tudo via web, animado, bonitinho ali, com os gráficos, né? Deu uma limpeza absurda aqui dentro da interface, né? Um outro caso, em outra unidade, né, de um cliente produtor de aço, mesma coisa, né? Na verdade, ele tinha a informação, uma informação muito específica, e aí, né, ilhada em vários sistemas, então toda hora que tinha que pular de sistema, ou às vezes não tinha, né? Não tinha nem o pins, não tinha nem a informação aqui. Então na verdade, nesse caso, a gente capacitou, né, o nosso cliente a criar as telas e ele mesmo criou. Tá? Eu até elogio, né? Ele não dependeu da gente para nada nesse sentido, né? Porque ele falou, não, vou pegar para fazer, vou, né, mandar bala aqui. E isso acontece muitas vezes, tá? Em muitos testes que a gente faz, muitas POCs que a gente faz, a gente vai ver, o cliente chega e fala, ó, eu fiz isso aqui. Eu falei, caramba, sem treinamento, sem nada, né? Então isso acontece muito. Ó, gráfico de tendência, né? Falo basicão no sentido de ser bem direto ao ponto, né? Sem muita firula aqui, ó. Tá aí, ó. Né? Dados de diversas variáveis aqui, tudo centralizada no Pins. A pessoa abre e já tem acesso à informação aqui que ela precisa e acabou, né? Um outro caso, um terceiro caso que foi apresentado, né? Mesma coisa. Rafael, eu tô com tá difícil o pessoal da operação, principalmente às vezes quando está em campo, obter a informação, né? Às vezes tem que ficar ligando para o CCO, ligando para o coordenador ali de automação para saber qual que é o valor de uma variável só, né? É, gente, beleza, tá? Vamos desenvolver uma tela que seja é, que democratize o acesso a essa informação para todo mundo, e foi isso que a gente fez, né? A gente fez uma. Foi o mesmo caso, na verdade, foram eles que fizeram essa tela aqui, né? E ele falou, cara, só essa tela, por ser baseada em web de fácil acesso, aumentou o meu fluxo de produção em mais de 30%, né? Só por ter democratizado o acesso à informação. Com a minha ferramenta antiga, que era a mesma lá do primeiro case que eu mostrei, do outro cliente, às vezes, quando conseguia conectar ali na ferramenta, era 40 minutos para conseguir um dado, que era muito lento, era difícil, né? Então, é esse tipo de problema que a gente está atacando aqui quando a gente fala de interface defasada, né? De levar essas informações de uma maneira fácil e rápida e simples, né? Bom, aí a gente, né, junto ao Paiola, a gente trouxe aqui um resumão aí de por que que eu pensaria em substituir um sistema que eu já tenho faz tempo, né, que é consolidado, tá? Então estão aí os principais motivos. Mas e aí, Rafael? Beleza, você está falando aí, vamos mudar, mas e aí? Como que eu faço então para pegar um sistema que eu já tenho dados aí há 10, 15 anos ou mais e transportar para o seu histórico, né? Pessoal, tem algumas etapas, né, para a gente fazer isso. Não é simplesmente, vamos trocar, em 2 dias a gente faz isso. A gente sabe que não é assim, né? A gente, como é que eu posso dizer, como o consultor, né, e como a empresa que vocês confiam para isso, a gente vai ajudar desde o processo de levantamento. Vamos ver quais dados vocês vão migrar, quais tags vão ser migradas. Você precisa de todos os 15 anos de dados, você precisa de menos, que aí, né, faz diferença em várias outras coisas.
como que isso está hoje, o que está instalado em qual lugar, de qual fonte ou quais fontes você está coletando, qual tipo de dado que você está coletando, né? E como que a gente pode extrair os dados atuais do seu PINS atual, do seu banco de dados atual. Todo esse processo de entendimento, de levantamento, a gente faz junto com vocês, tá? Não é uma coisa, ó, me manda aí que eu migro para você, tá? A gente faz isso tudo a quatro mãos mesmo. Aí tem outra parte que é a extração dos dados, tá? A gente tem várias maneiras de extrair dados de bancos de dados existentes. A gente tem desde ferramentas nativas, como o próprio coletor aqui que tem do PySystem, coletor e distribuidor do PySystem que o Historian tem, né, para fazer a migração desses dados. OPC HDA, a gente pode até desenvolver um software customizado se nada mais for possível. Tem o ETL, que eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, que é uma ferramenta já feita também para se conectar ao SDK do PySystem, por exemplo, e mandar os dados para o servidor do Historian. Tá? Fora a API REST, pode ser por arquivo também, CSV, texto, tem várias formas da gente extrair esses dados. Rafael, qual que é melhor? Vai depender do que vocês têm hoje, né, do que a gente concluir nessa fase de levantamento. Tá? Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, pessoal. Vou abrir aqui rapidamente a ferramenta. Eu tenho aqui, então, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Nem eu estou conseguindo enxergar direito. Ó, vendo aqui, ó, aqui nessas pastinhas aqui do Historian, eu posso usar essa ferramenta de ETL. ETL quer dizer extração, transformação e carregamento dos dados, tá? Para quando eu não consigo, por exemplo, usar o coletor do PySystem para fazer essa migração direta, eu uso essa ferramentinha aqui, tá? Aí eu vou abrir aqui, ó, vou abrir aqui rapidamente para vocês verem. Olha aqui, ó, né? Tá aqui aberta a ferramenta na máquina do PySystem, por exemplo. Eu informo o servidor do Historian, usuário e senha, se tiver, né? Todos os outros parâmetros que eu tenho aqui e já mando ele fazer a migração dos dados. Tá? É uma coisa pronta, já está aí, vai economizar horas de engenharia, vai economizar tempo, recurso e tudo mais. Tá? A ideia é que seja o mais simples possível para não onerar vocês. Outra possibilidade, vamos voltar lá na nossa ferramenta, na nossa interface web de configuração aqui. Ah, Rafael, vamos lá. Dá para fazer direto aqui, por exemplo, do PySystem. Tá? Estou pegando o PySystem, pessoal, porque é o que tem mais na cara aqui, né? Vou pegar aqui, ó, coletor do OSPI Collector. É um recurso que a própria ferramenta tem aqui, ó, né? Aí, passo a passo, ele vai nos ajudando, nos orientando a fazer essa migração. Ó, agora me informa aí qual que é o IP ou o nome da máquina do Py. Vou colocar aqui qualquer coisa, né? Para onde você quer mandar esse dado? Para o servidor de história, mas poderia ser para outros lugares também, tá? Ah, qual que é o nome do seu coletor? Então, todos esses passos, eu não vou criar aqui agora, mas todos esses passos, ele ajuda a gente a fazer bem step by step mesmo, bem passo a passo mesmo, para a gente fazer isso. Ah, mas eu quero coletar ele só tem OPC HDA para coletar. Beleza, tá aqui, né? Ah, todas essas formas que eles têm, né, que esses historiadores têm para disponibilizar os dados, pelo menos uma eu garanto que a gente vai encontrar, tá? Para fazer esse processo. Tá? Bom, aí a demonstração foi o que eu acabei de fazer aqui para vocês, né? E o último passo, meus amigos, é a configuração do novo servidor, do novo PINS. Né? Lembra daquilo tudo que eu critiquei na parte de manutenção? Né? Às vezes, deixa o valor padrão aí de intervalo de coleta, de compressão, de exceção, né? Deixa aí. A gente não faz isso. Quando a gente entrega um projeto do Historian, a gente senta com vocês e fala, ó, qual que é a resolução desse dado, o que faz sentido para você, né? Como que a gente pode economizar espaço em disco, mantendo a fidelidade máxima dos seus dados, né? Tudo isso a gente faz junto com vocês. Configuração de novas telas. Ah, Rafael, quero uma tela customizada, igual aquele dashboard que você mostrou 10 minutos atrás aí, né? A gente faz com vocês e a gente capacita vocês também para não ficar amarrado com a gente. Né? Então, ao invés da gente falar, não, vou. Ah, quer ajuda aí? Tá, são tantas horas aí, dá o dinheiro que eu te ajudo.
a gente entrega o conhecimento para vocês, ou através de treinamentos, ou durante o projeto, né? Para vocês terem autonomia, não dependerem de ninguém, tá? Vocês fazerem tudo no tempo de vocês aí, tá? E aí, como que é o licenciamento desse camarada aí, né? Do Prophecy História? Como que a licença ela é composta? Eu consigo escolher entre versão on-premises, que é uma versão, uma máquina instalada ali na fábrica de vocês ali mesmo, né, no escritório de vocês, ou nuvem, tá? O Story ele tem uma versão totalmente nativa em nuvem, que é a primeira do mercado, eu já vou falar dela daqui a pouco. E também entre assinatura, isso vale para os dois tipos de licença, on-premises e cloud, e perpétua para licença on-premises. Tá? Então tem essa flexibilidade para escolher aí o método da minha licença. O que mais eu uso para dimensionar a licença? As tags, elas são múltiplas de 100. Então, eu preciso de 200 tags, é uma aplicação pequenininha, eu preciso de 300 tags. Tá aí, ó. Né? Pega uma licença de 200, 300 pontos aí. Né? Não é aquele que começa lá num número muito alto. Os coletores e os tipos de dados, pessoal, eles são ilimitados. Se você quiser ter um coletor, você quiser ter 150 coletores, seja MQTT, seja Python, seja OPC, não vai fazer diferença nenhuma no licenciamento. Tá? O que vai determinar o preço da licença é o número de tags que você vai escolher. Tá? E tem as versões também. Preciso de funcionalidades mais básicas. Beleza, tem essa versão aqui. Não, preciso de um historiador que tenha muitos recursos, inúmeras integrações, milhões de pontos. Tem a versão específica para isso. Tá tudo para caber dentro da demanda de vocês aí. Tá? Como o Paiola tinha falado lá no começo, tem opcionalmente aí o plano de atualização e suporte de até 5 anos, tá? Que ele é opcional e é renovável. Significa que hoje, vocês adquirindo, por exemplo, vai lançar o Historian 2026 esse ano, vocês adquiriram. Até 2031, vocês têm direito a fazer atualizações desse produto. Aí vocês vão ganhar com segurança, funcionalidade nova, tá? Sem custo adicional, sem pagar de novo pela licença, tá? E aí vocês podem renovar, tem toda essa parte aí de cuidado intensivo, por assim dizer, tá? Tem o suporte também, a Aquarius ela resolve 90 e poucos por cento dos casos sem AGE, mas se precisar de uma, né, é uma coisa que vai precisar ser desenvolvida aqui, é uma correção muito específica, aí a gente entra com a AGE também nesse período, faz acesso remoto, tá? Tudo isso já dentro desse plano de atualização e suporte. Então esse recurso ele não é exclusivo de ferramentas que só fornecem licença por assinatura. A gente oferece perpétua e está aí, ó, né? Atualização e suporte. E a GE ela tem lançado versões do Historian, do SCADA, praticamente todo ano. Tá? Então é importante, né? É um benefício muito grande vocês terem isso aqui, mas é opcional, tá? Não quero, beleza, tá? Não precisa se preocupar com isso. E os níveis de suporte, né? Os níveis de acordo de suporte aqui são flexíveis também. Preciso de um suporte 24/7, preciso de disponibilidade em fim de semana. A gente consegue negociar, inclusive, tem clientes que já usam, tá? Essas modalidades diferentes aí. Historian for Cloud. Pessoal, direto e reto. Primeiro historiador totalmente baseado em nuvem do mercado. Prophecy Historian for Cloud, tá? Rafael, tenho 10 mil pontos aqui no meu historiador, mas eu quero mandar 500 ou 1.000 pontos para um ambiente seguro na nuvem, para eu alimentar uma plataforma de analytics ou alguma aplicação de IoT que também é baseada em nuvem. Né? Fica muito mais fácil você fazer isso do que fazer direto lá da fábrica. Beleza, tá? E por um preço também bem competitivo, tá? E dá para ter uma arquitetura híbrida, tá? Eu até gosto de lembrar que 2 anos atrás eu fiz um MBA na Poly e a minha monografia ela foi em cima desse cara aqui. Eu estava coletando dados, pessoal, de um SDCD antigaço, né? Via OPCDA. Você fala, pô, o negócio desse vai funcionar com nuvem. Funcionou. Tá?
A gente instalou um coletorzinho OPC-DA na fonte de dados, falou, ó, você tem que ir para essa nuvem aqui, ó, né? Já é tudo integrado ali, bonitinho. E a gente coletou os dados, tá? Então, eu fiz até essa monografia em cima desse cara aqui, tá bom? E para finalizar a nossa conversa aqui, é interessante apontar que o Story ele pode ser também um elo para aplicações IoT. Tá? Como isso? Eu deixei aqui o PINS, né, ele cuida da parte de dados históricos, depois a gente vai integrando coisas aqui. Eu tenho aqui, falando já em dados em tempo real aqui embaixo, eu tenho aqui os meus equipamentos, os meus medidores, os meus instrumentos aqui. E, né, falando de uma aplicação IoT, eu vou conectá-los a um broker MQTT. Né? Eu quero fazer uma aplicação de telemetria aqui em IoT. Né? O que eu faço? Eu mando então esses dados para um MQTT broker, pode ser um HiveMQ da vida, né? Preferencialmente no padrão UNS, que é Unified Namespace, né? Pessoal, para quem não conhece, né, eu não vou falar disso extensivamente, mas para quem não conhece, o NS ele é um conceito de arquitetura em que esse padrão ele vira meio que uma fonte única da verdade. Né? Todas as aplicações dentro vamos ainda imaginar a pirâmide, né? Uma pirâmide de automação. Todas as aplicações que estavam antes ilhadas, cada uma com seus dados ali, né? Então, o SCADA, ele tem um dado ali, o meu PLC tem outro dado, o PC Server tem outro dado, o PINS tem um dado. O NS ele vem para resolver isso, trazendo uma camada de unificação e de fonte única da verdade para todas essas aplicações, tá? Então, ao invés da gente ter aquela estrutura meio espaguete, que tem dado em silo, tem aquela bagunça toda, a gente centraliza tudo nesse cara aqui, né? E usa ele como fonte única da verdade. Então, dá para a gente também, né, adicionar contexto aos dados, enfim, dá para fazer bastante coisa aqui que eu não vou entrar em detalhe. E uma coisa que casa muito bem com esse padrão aqui que eu estou falando, que é o NS, é um formato de mensagem do MQTT, do protocolo MQTT, que é o Spark Plug B. Tá? O Spark Plug B, ele tem uns recursos a mais que você elimina, por exemplo, inconsistência de nomes. Você não precisa mais se preocupar com, putz, será que eu adicionei aquela tag? Será que eu adicionei aquele instrumento? Porque ele tem adição automática de tags, né? E ele trabalha muito bem com esse padrão UNS, porque ele não. Você tem uma garantia estrutural, você elimina inconsistência, adiciona contexto ao dado. E o Historian, né, o Process Historian, ele tem também um coletor, tanto JSON quanto um coletor Spark Plug B. E você, inclusive, consegue pegar o dado que está lá embaixo e, ao invés de mandar para armazenar no Historian, você quer mandar direto para um broker. Isso também é possível. Isso também dá para a gente fazer. Então, o NS ele resolve toda aquela bagunça que eu falei, né, no macarrão lá do espaguete, e do dado ele está ilhado ali em vários lugares. Né? Então, eu integro o meu PINS a esse cara aqui, é um MQTT Broker da vida aqui, né? Ele vai estar também integrado a um SCADA, ele vai estar integrado a outras aplicações de analytics também. E aqui no PINS, eu tenho já o meu painel de operação, que é vamos dizer, o Operation Hub, que eu estava mostrando para vocês. Né? Então, eu vou ver meus dados ali em tempo real, em tempo histórico. Vou integrá-lo a uma plataforma de analytics para fazer análise de dados. Posso integrar também a um ERP, né? Poderia ser um GIS aí no lugar. Eu posso trabalhar também com dados estruturados em Data Warehouse. Inclusive, a gente tem um parceiro bastante interessante aí que é a Teradata, né? Que nos ajuda em projetos desse tipo. Posso pegar o dado ou direto do PINS ou do Data Warehouse e jogar num BI, né? A ideia aqui, pessoal, é a gente mostrar que a gente não vai chegar para vocês, junta tudo e joga fora isso aí, vamos começar do zero, que nada disso aí presta. Não é assim, né? A ideia é a gente respeitar o que vocês têm hoje,
né? E adicionar valor em cima do que você já tem, em cima do que já existe. E tirar o que já está obsoleto, que não agrega mais valor para vocês, tá? Ah, tem o Parquet aqui, que é para fazer a comunicação também entre o Pins e a Data Warehouse, ou direto entre o Data Warehouse e o Analytics. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, fazendo uma comparação direta entre o Prophecy Historian e outros historiadores com base em informações que estão publicamente disponíveis, tá? A gente oferece suporte e treinamento em português, tá? A licença é perpétua, reforçando mais uma vez. Historian compatível com as tecnologias recentes. Então, preciso trabalhar com MQTT no padrão Spark Plug B, preciso fazer um streaming de dados via Kafka. A gente consegue integrar o Historian. E a interface moderna de visualização, né, que é o Operation Sub que eu estava mostrando ali para vocês. Outros historiadores, eles podem ser difíceis de manter, ou por não serem intuitivos, ou pela curva de aprendizado não ser muito legal, né? Igual o Paiola falou, você pode ter um SQL maquiado ali de historiador, né? Para aplicação pequena, pode até atender, mas quando você escala isso já não fica muito legal, ou ele não aproveita o armazenamento em disco como um historiador de verdade. Interface velha, interface ultrapassada, ou que não é agnóstica a fabricante, que é amarrada ali só aquele historiador, então aquela história de ter que colocar tudo naquele historiador para então ter os dados disponíveis, né, que sai muito caro. E a inflexibilidade de licenciamento, né? E uma coisa, pessoal, para os nossos amigos aí que usam iFix ou Simplist, tá? Eu sei que tem bastante gente aqui que já tem os escadas da GE. Quando você integra ele com o Historian, tem um recurso que você consegue voltar a tela no tempo, né? Se eu tenho dados de 10 anos, eu consigo voltar com a tela 10 anos atrás para visualizar como que estava o processo naquele determinado momento. Consigo voltar a tela inteira, né? Fazer um flashback aí da tela. Então é um recurso interessante que tem para vocês que têm iFix ou Simplist, tá? E aí, por fim, uma citação da LNS Research. Ela é muito respeitada no mundo de automação também. É isso aí, ó. Se você ainda não escolheu um historiador ou quer unificar vários em um banco de dados, pronto para análise avançada e gestão de desempenho empresarial, dá uma olhadinha no Profis História, tá? Então a gente recomenda, a gente encoraja vocês a dar uma olhada no História. A gente pode fazer uma reunião exclusiva para vocês, né? Vocês podem chamar a gente, faz um workshop, a gente vai aí. Então, a gente está vamos dizer, de braços abertos aí para caso vocês queiram prosseguir com isso aí, tá? No Diagnóstica, né, mais. Gomes? Oi? A NNS Research, além de tudo, ela é agnóstica, né? Quem olha isso fala, Isso. ah, os caras estão falando porque são amigos da Aquarius, da GE. Não, eles são uma associação totalmente de pesquisa, né? Que não tem um fornecedor de carteirinha, né? Isso, Então, exatamente. muito legal, Gomes. Eu acho que a sua apresentação foi sensacional, foi na pinta aí do que a gente queria passar, respeitou o Agradeço. tempo, né? E talvez dê tempo da gente fazer uma perguntinha aqui. Chegaram duas no privado aqui para mim, mas eu vou escolher uma, para a Hum, gente respeitar esse tempo que a gente tem, tá? tá. Acho que a pessoa não quer se identificar, talvez porque, né, se ela se identificar, o pessoal sabe o que ela tem hoje, né? Uhum. Mas ela falou o seguinte: vocês comentaram que é possível aproveitar os dados de um historiador antigo existente. Isso é importante tecnicamente, mas e comercialmente é possível aproveitar a licença antiga como desconto para esse PINs de vocês? Essa é a pergunta. Sim, talvez você saiba até melhor do que eu, mas a GE ela tem políticas de troca de licenças de ferramentas concorrentes que chegam um descontaço, assim, já vi chegar, né, enfim, mais de É, 80% aí. eu já vi descontos de, pelo menos assim, de até 50% numa tecnologia concorrente equivalente, né? Então, digamos Ah, que eu tá. tenho hoje, né, um PyServer, ou tenho um Hexaquantum, ou tenho um Siemens, sei lá, Process Historia, de X tags, né? Eu consigo no historiador de mesmos X tags, ou mais, se não tiver equivalente, né? Um Uhum. desconto de até 50%, que eu acho que é
é uma política bastante interessante, agressiva, mas que respeita o investimento que o cliente já fez, né? Então, eu acho que tecnicamente e comercialmente, né, tem motivos aí para a gente marcar a próxima conversa, né? Se você está pensando aí, vou chamar eles ou não, chame, por favor, né? Sem compromisso. Vamos conversar, vamos entender a sua situação. Se você quiser fazer algum teste, se você quiser ver funcionando, a gente pode providenciar essas tratativas aí para você se sentir seguro a dar o próximo passo, tá? Exatamente. E licença perpétua, né? Não pode Licença esquecer. perpétua, é Troca de isso licença aí. perpétua. Pois é, inclusive, cara, eu já ouvi falar em algumas concorrências que a nossa licença perpétua custava praticamente o preço de um ano de subscription, aí de assinatura Pior de que é alguns mesmo. softwares do mercado. Então, É assim, verdade. eu acho que vale muito a pena a gente conversar. Realmente, somos suspeitos para dizer, mas eu, pelo menos, vou falar que dentre os softwares que a gente trabalha, e Veja Aquários tem mais de 20 soluções, de fabricantes diferentes. Eu acho que o nosso Pins é um dos caras que tem o melhor custo-benefício de todos, assim, né? Exato. E acaba sendo muitas vezes ali o primeiro passo de uma aplicação de indústria 4.0. O pessoal vai procurando a gente por causa de uso de IA, realidade aumentada, mil coisas, e o primeiro passo, e às vezes o que traz mais ganho, e de maneira relativamente rápida, é a implantação de um PIMS, né? Uhum. Então, vale a pena a gente conversar sem dúvida, trocar uma ideia que eu acho que você não vai se arrepender, não. Sim, podem nos chamar aí. Beleza? Acho Maravilha. que é isso, né? Bom, eu agradeço demais a presença de todos, né? E mais uma vez, parabéns pela apresentação, Rafa. Dois Eu recados que agradeço. rapidinhos, né? Tem os links aí no chat. Para você acessar um formulário de avaliação, para a gente é muito importante, para a gente até saber quais assuntos te interessam, né? Se vocês entrarem também no outro recado que tem aí, que eu queria dar, entrar no nosso YouTube, você vai ver que tem uma série de vídeos já gravados de webinars passados, a gente falando de não só de PINs, mas falando de MES, gestão de malha, gestão de ativos, ONS, de IoT, mil coisinhas, né? E de repente tem algum assunto que a gente não abordou que te interessa, né? Traz para a gente, né? A Aquarius ela está sempre se informando, atualizando no que há de mais recente em termos de tecnologia, e a gente vai ter o maior prazer de trazer isso daí para vocês no próximo webinar, tá? E claro, né, tem espaço para você pedir ali um contato, passar alguma informação sobre um projeto, sobre uma demanda que você tem, que você queira compartilhar com a gente, tá? E finalmente, né, a Nicole também passou o link aí para o nosso LinkedIn. É por ali que geralmente a gente informa sobre os próximos eventos. Inclusive, temos eventos muito importantes para acontecer esse ano, presenciais, virtuais. A gente vai participar do Encontro Nacional de Automação lá do ENA, em BH, né, no fim do ano. Então, se nada mais der certo lá, a gente vai apertar as mãos, poder tomar um café junto, né? E é isso daí. Gomes, alguma última palavra? Eu não, só agradecer aí o pessoal pela participação, pelo tempo e dizer que a gente está à disposição de vocês. Maravilha. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima. Ótima tarde.